Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Em silêncio, nós vamos pegar na mão de Deus e deixar que Ele nos conduza. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Peçamos nesse momento que outras pessoas, peçamos a Deus, que Ele conduza também outras pessoas, as pessoas que nós conhecemos e que precisam neste momento ser conduzidas pelo Senhor. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Queremos, neste momento de silêncio, em silêncio, queremos trazer presente o Cleidinaldo Pereira, Tereza, o Ricelli, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli Solange, Joana e Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene Silva, Cássio Leonardo Silva, Bárbara Costa, Dana Francisca, Maria de Lourdes, Marta Nunes, Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília, Pedro Miguel, Hugo Costa, Esté Costa. Queremos também trazer presente para a nossa oração todos os idosos e idosas, cuidadores e cuidadoras, as pessoas que se encontram internadas nos hospitais, as que estão doentes em suas residências. Queremos também trazer presente todas as pessoas que estão neste momento aflitas, tristes, que perderam a esperança. Queremos rezar pelos nossos irmãos desempregados e desempregadas e pedir paz para o nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora pegar a nossa Bíblia e vamos continuar em Marcos, hoje capítulo 2, do versículo 23 ao 28. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era chefe sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado.
Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um conflito entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. Ontem a questão era o jejum. Hoje a questão era o sábado. O dia de sábado, que para os judeus era o dia de descanso, não se podia fazer nada naquele dia. E aí eles vão interpretar, vão dizer, né, que Jesus está violando essa lei, né? Não está respeitando essa lei. Por isso, eles perguntam, nunca leste, né? Eles apelam para as Escrituras. Vê, por que os teus discípulos estão fazendo tudo isso em dia de sábado? Por que você e os seus discípulos estão tirando espigas trabalhando em dia de sábado? Lembrando que Jesus aqui foi responsabilizado por aquilo que os seus discípulos fizeram. E ainda lembrando que era quase inevitável os conflitos, porque os fariseus estavam sempre à procura de um motivo para acusar Jesus e os seus discípulos. Parece que eles viviam caçando, procurando alguma coisa para acusar Jesus e os seus discípulos. Eles não aceitavam Jesus, porque Jesus, de algum modo, incomodava muito aquelas autoridades. Porque Jesus era muito dado, era muito próximo, e isso incomoda. Aliás, fazer o bem incomoda muita gente. Tem gente que não gosta de quem faz o bem, porque a pessoa não consegue fazer o bem. E aí também não aceita que outras pessoas façam o bem. E aí incomoda. Então Jesus incomodava demais aquele pessoal. Incomodava muito. E não é à toa que depois eles vão, né, perseguir Jesus até a morte, né? Até a morte e morte de cruz. Então o conflito era inevitável, né, entre Jesus e os fariseus, os doutores da lei, né? Os sacerdotes, né? O pessoal ali que eram as autoridades da época de Jesus. E é por isso que eles vão sempre acusar Jesus e os seus discípulos. É bom lembrar que a religião daquele tempo tinha se tornado escravizante. Então, tinha se tornado uma religião escravizava demais as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento. Né? O conhecimento ele é fundamental, mas e aí muita gente aproveita das pessoas menos esclarecidas, né? Menos esclarecidas. Então a religião daquele tempo, ela tinha, né, tornava, na verdade, as pessoas escravas. Eles não se conformavam com a proposta libertadora de Jesus, e era isso que incomodava. Porque Jesus trazia uma proposta libertadora. Então, Jesus trazia uma proposta libertadora para as pessoas. Por isso que muitos iam ao encontro de Jesus, nunca estava sozinho. Muitos iam ao encontro de Jesus. Aonde Jesus estava, tinha sempre muita gente. E aqui a gente, voltando aqui para o Evangelho, colher o trigo em dia de sábado, é uma crítica, né? Na verdade, é uma crítica dos fariseus. Os fariseus aproveitam a ocasião e usam, né, as escrituras para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão. Eles aproveitam dessa ocasião para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão. Para ele, os discípulos de Jesus cometeram duas infrações. Primeiro, se apropriam, né, ou apropriam-se do que não lhe pertencia. Porque eles entraram numa roça de trigo e começaram a retirar, né? Então eles estão se apropriando de algo que não é deles. Então para eles era uma transgressão. E depois fizeram isso no dia de sábado. E aqui está a grande questão.
E é interessante que eles se apegam às Escrituras, mas Jesus também responde usando as Escrituras. Quando Jesus questiona assim, ó, vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade, sentindo fome? Davi entrou no local que era proibido. Davi entrou na casa de Deus no tempo, né, que o Abiatã era sumo sacerdote, comeu dos pães e ainda ofereceu aos seus amigos, porque era proibido. Só quem podia fazer isso era só os sacerdotes. E Jesus vai acrescentar: o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir a Deus. Portanto, eles usam as Escrituras, mas também Jesus responde usando as Escrituras, né? Eles não tinham tanto conhecimento, eles liam muito as Escrituras, mas só aquelas partes, né, que interessavam a eles, né? Mas eles desconheciam a outra parte, que era justamente esse cuidado para com o outro, para com a pessoa. Mas Jesus era conhecedor de toda a Escritura. Gente, é por isso que assim a desinformação faz a gente falar coisas que não deve. Até hoje, se a gente olha, a gente precisa se informar, precisa ler, né? Precisa ler, mas ler coisas boas mesmo, né? Buscar as fontes dos acontecimentos, das notícias, para a gente não ficar falando abobrinha por aí, né? Porque esses que questionaram Jesus, pensando que Jesus não ia dar uma resposta à altura. E deu, né, essa resposta à altura deles. Eles ficaram certamente em silêncio, porque Jesus também era um grande conhecedor. Jesus não era nenhum bobo, né? Ele conhecia bem as Escrituras. E por isso ele vai responder usando também passagens das Escrituras. Ele responde à altura. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje ele nos convida justamente a conhecer mais, ler mais, não só as Escrituras, mas também ler a realidade, né? Olhar para as diversas notícias, né? Porque hoje em dia, com tantas notícias, tanta informação, a gente termina se perdendo. Mas é preciso filtrar bem as informações, olhar se realmente é real, se é verdade. Uma coisa que a gente precisa conhecer muito, além das Escrituras, além da Bíblia, a gente deve sempre procurar conhecer as leis, né? As leis federais, mas também as leis estaduais, municipais e assim por diante, para a gente não falar bobeira, né? Para a gente não falar besteira por aí. E muitas vezes somos atacados e a gente tem que ficar em silêncio, porque não temos conhecimento. Então, que nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, que a gente, como Jesus, que a gente realmente valorize a vida, né? E a lei, ela é só para ajudar, mas ela não deve estar acima da pessoa. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.